Olá você, dando continuidade às informações que o blog Momento Jurídico leva até você através deste canal, nós vamos disponibilizar algumas informações na dica de hoje, de forma especial, falando sobre efeitos da pandemia nos contratos educacionais. E para falar sobre esse assunto de tamanha importância, né, principalmente nesse grave período que a sociedade brasileira está passando, sobre o isolamento social, sobre essa pandemia. Ninguém melhor para falar sobre esse assunto do que o doutor Erisberto e Silva Furtado Caldas, ele que é juiz titular, né, da cidade de Aurora do Tocantins, né? Doutor Erisberto, que é filho natural de Lavras da Mangabeira, e prestigiando o nosso blog Momento Jurídico, ele vai trazer até você relevantes e importantes informações a respeito desse assunto. Se liga, porque está com você aí as palavras do Dr. Erisberto e Silva Furtado Caldas. Abraços, fiquem ligados, porque tem informações importantes para você. Boa noite, pessoal. Meu nome é Erisberto e Silva Furtado Caldas. Eu estou aqui a pedido do professor Geraldo para gravar um vídeo rápido sobre os efeitos da pandemia aos contratos educacionais, contratos envolvendo faculdades e escolas e os alunos, ok? Inicialmente, portanto, eu gostaria de agradecer ao professor Geraldo o convite, dizer que é uma honra falar para vocês. Professor Geraldo, eu tenho uma excelente lembrança dele, trabalhou juntamente com meu pai, então ele traz boas memórias para a minha pessoa, ok? Pois bem, vamos ao que nos interessa. Senhores, basicamente, os alunos hoje, eles alegam que têm direito a um desconto nas mensalidades das faculdades ou dos colégios. Sob quais argumentos? Basicamente, 3 argumentos. O primeiro argumento é de que as aulas não presenciais não são do mesmo nível das aulas presenciais. Segundo argumento, que os alunos, eles não se utilizam das áreas físicas das faculdades e dos colégios. E o terceiro argumento é que a faculdade teria tido redução nas despesas em decorrência da pandemia, já que ela não utiliza essas áreas físicas, já que ela não utiliza ar-condicionado, energia, então a água reduziu, a energia reduziu. Então vamos lá, senhores, vamos para cada um desses argumentos. Vamos começar pelo terceiro. Bom, o argumento de que a faculdade teve redução das despesas, isso não é motivo para reduzir também a mensalidade da faculdade. Certo? Por quê? Porque a oscilação das minhas despesas, a oscilação das despesas da faculdade, não podem ser repassadas para o aluno. Certo? Se você pensa dessa forma, se o aluno pensa dessa forma, todos os meses nós precisaríamos fazer uma contabilidade, como é lá nos condomínios, né, a taxa condominial dos prédios. Certo? Teria que fazer uma contabilidade mensal para aferir qual seria o valor da mensalidade. E pelo contrário, os contratos das faculdades ou das escolas, eles são contratos semestrais ou contratos anuais. Por que eles são semestrais ou são contratos anuais? Porque, senhores, a faculdade, ela não tem só aquela despesa corrente do mês de fevereiro, de março, abril. Ela tem 13º, que ela tem que pagar para os professores, aos demais trabalhadores. Ela tem férias, que ela paga aos professores. E esses valores são contabilizados, são distribuídos ao longo do ano. Então, não é possível fazer esses cálculos mensais. Ou seja, eu não posso aferir mês a mês. Ok? Segundo, se eu penso dessa forma, ou seja, de que se houve redução, teria que essa redução ser repassada para os alunos, eu também posso pensar também que, havendo elevação nos gastos, eu posso repassar esta elevação também para os alunos. Isto também não é possível, ok? Por quê? Olha, as faculdades, por exemplo, a que eu dou aula, ela teve
uma inadimplência de quase 50%. E nem por isso ela repassou essas despesas para os alunos. Então, senhores, o argumento de que a faculdade teve redução das despesas e que, portanto, deverá ser repassado para os alunos, não é argumento para reduzir a mensalidade, ok? Agora vamos aos outros os dois primeiros argumentos. Quais são os dois primeiros? Só relembrando que as aulas não presenciais não são do mesmo nível das presenciais e que os alunos não se utilizam das áreas físicas da faculdade. Senhores, para falar desses dois argumentos, eu preciso falar para vocês da teoria dos fatos jurídicos. Onde é que está a teoria dos fatos jurídicos? Está lá no direito civil, no Código Civil, tá? A teoria dos fatos jurídicos, senhores, é uma das teorias mais importantes dentro do direito civil. Quem não sabe essa teoria vai ter muita dificuldade em aprender direito civil. Quando a gente estuda direito civil, nós estudamos pessoas físicas, pessoas jurídicas, como é que elas nascem, como é que elas adquirem a capacidade, quando é que elas são consideradas mortas. E do outro lado nós temos os bens móveis, bens imóveis, semoventes. Só que entre essas duas pessoas nós temos uma ligação. Que ligação é essa? É o negócio jurídico, os fatos jurídicos. Então, o que é direito civil? Direito civil nada mais é do que a ciência que estuda as pessoas, os bens e as relações que as unem. Pega lá o direito civil todinho. Família, fulano morreu, sucessões, fulano morreu, deixou bens para os herdeiros. Então, faleceu, em decorrência do falecimento, deixa-se bens para os herdeiros. Eu faço um contrato de compra e venda. Existe uma pessoa de um lado e uma pessoa do outro. E entre as duas pessoas existe um contrato, um negócio jurídico. Tá? Então, todo o direito civil é calcado nesses três pilares. Pessoas, físicas ou jurídicas, e bens, móveis, imóveis, semoventes. E a ligação entre essas duas figuras. Vamos lá. Mas quando a gente fala da teoria dos fatos jurídicos, aí eu estou falando da parte intermediária, né? Aquilo que une, ou seja, os fatos jurídicos. Quando a gente fala em fatos jurídicos, existem dois tipos de fatos jurídicos. Os fatos humanos e os fatos naturais. Fatos humanos e fatos naturais. Ou seja, toda relação que está lá no Código Civil ou vem do homem ou vem da natureza. Eu vou falar um pouquinho do homem, mas o que interessa é o da natureza, por enquanto. Então, vamos lá. Os fatos humanos. Os fatos humanos, eles se subdividem em fatos lícitos e fatos ilícitos. Fatos lícitos. Uma compra e venda é um fato lícito humano. Fato ilícito. Fulano matou Beltrano. Os descendentes de Beltrano podem requerer uma indenização do assassino. Então, é um fato humano ilícitos. Os fatos humanos lícitos, eles são de três ordens. Os atos jurídicos em sentido estrito, os negócios jurídicos e o ato fato. Então, mas vamos esquecer os fatos humanos. Mas lembre-se, aprendam isso. Se vocês não souberem essa teoria, esqueça o direito civil. Então, eu falei que os fatos jurídicos se dividem em fatos humanos e fatos naturais. Os fatos naturais, senhores, se dividem em duas ordens. Eles podem ser ordinários e extraordinários. Os fatos podem ser ordinários e extraordinários. Fato ordinário natural. Se eu tenho uma vaca e eu faço a inseminação artificial nesta vaca, vai nascer um bezerro. Isso é um fato natural ordinário. E o que é um fato extraordinário? Fato natural extraordinário. Senhores, os fatos naturais extraordinários são aqueles que não são esperados, como, por exemplo, uma guerra, um motim, uma pandemia, ok? Então, vamos parar por aqui e eu volto já.
Então, continuando. Desculpa, o celular tocou, eu tive que parar. Estou gravando no celular. Então, aí os fatos naturais se dividem em ordinários, como por exemplo o nascimento de um bezerro, ou extraordinários, como por exemplo uma guerra, uma pandemia. É nos fatos naturais extraordinários que estão, melhor dizendo, o caso fortuito e a força maior. O caso fortuito é aquele que geralmente está relacionado a uma questão humana. A força maior geralmente está relacionada à natureza. Muito embora não haja lá no Código Civil distinção entre os dois, eles tratam em um momento só. O caso fortuito e a força maior, pela doutrina, é que no caso fortuito está mais relacionado ao homem e na força maior está relacionada à natureza. Quais são as principais consequências dos fatos naturais extraordinários quando está presente um caso fortuito e uma força maior? A principal consequência, senhores, é não haver o dever de indenizar, não existir a responsabilidade pelo causador do dano, daquela pessoa que em tese teria causado o dano, de responsabilizar a vítima pelos danos sofridos. Assim, senhores, eu posso dizer para vocês, com base lá no artigo 393 do Código Civil e no artigo 14, parágrafo 3º do Código de Defesa do Consumidor, já que nós estamos numa relação de consumo, que esse fato natural extraordinário ligado ao caso fortuito à força maior, no caso aqui, força maior, porque a natureza, pandemia, isenta as faculdades de conceder desconto para os seus alunos, ok? Só uma última observação. Existem dois tipos de fortuito, que eu não falei. Existe o fortuito interno e existe o fortuito externo. No fortuito interno, ele é previsível. Então, esse fortuito interno, ele não rompe o nexo. Já no fortuito externo, haverá rompimento de nexo de causalidade e não haverá o dever de indenizar. E fazendo uma interpretação, tá, nós podemos dizer que, no caso do fortuito externo ou da força maior, tá, não há a obrigação das faculdades em conceder desconto para os alunos. Por quê? Porque ela não esperava que esta pandemia iria atingir tanto as obrigações dela como as obrigações dos alunos. Eu não posso acrescer obrigações por conta de algo que não estava previsto no contrato, de algo que não era esperado nem pelo contratante, nem pelo contratado, ok? Por fim, senhores, eu queria dizer para vocês o seguinte: eu sou juiz aqui no estado de Tocantins há 10 anos aproximadamente, fui defensor público aí no estado de Ceará por um ano, fui analista do Tribunal de Justiça de Ceará, auxiliar do Tribunal de Justiça de Ceará e analista do Tribunal de Justiça de Pernambuco, tá? Trabalhei no Tribunal de Justiça 14 anos, Tribunal de Justiça de Ceará 14 anos e um ano no Tribunal de Justiça de Pernambuco. E eu queria dizer para vocês que eu fiz faculdade aí em Crato, na faculdade de Crato. E eu tenho excelentes lembranças aí da região, gosto muito de voltar aí, todo ano eu vou passar férias ou algum período aí, agora em junho mesmo eu estive aí, visitando minha mãe, a terra da gente a gente nunca esquece. Por que é que eu estou falando isso? Porque às vezes as pessoas acham que passar no concurso para defensor, passar no concurso para juiz é algo inatingível, certo? Não é. Eu só quero dizer para vocês que estudar é uma questão de organização. Aí às vezes o aluno diz assim, mas eu não tenho tempo para estudar. Senhores, tempo é uma questão de prioridade. Elejam suas prioridades de vida, que os seus objetivos vocês alcançarão. Se vocês querem ser juízes, promotores, serem advogados, defensores públicos, delegados, o que vocês pretenderem ser, vocês
serão. Ok? E eu queria terminar aqui lendo uma frase que eu gosto muito, tá? Que é a oração aos moços, tá? Vocês dê licença que eu vou ler para vocês. Essa oração é de Castro Alves, tá? Ó bendito que semeias livros à mão cheia e manda o povo pensar. O livro caindo na alma é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. Muito obrigado, boa sorte aí para vocês.